Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Ricardo Camacho visita-nos hoje aqui em Dois Dedos de Conversa, como já é hábito, para nos trazer à antena temas que merecem sempre uma grande reflexão e discussão. Bom dia, Ricardo Camacho. Para hoje, qual o tema que nos trazes? Bom dia, João. Na nossa última conversa tínhamos falado da possibilidade de abordar aqui a discussão do PDM de Lagoa. Ou seja, o PDM de Lagoa é um documento, de alguma maneira, que prevê o ordenamento, vamos assim dizer, do Conselho para os próximos 10 anos. Não é? Os PDMs têm durado mais tempo, mas este agora que está em discussão, vamos pensar que será para os próximos 10 anos. E é um documento que está em discussão pública até dia 11 de novembro, e onde todas as pessoas são convocadas a pronunciar-se. Ou seja, toda a documentação necessária para uma leitura mais atenta está disponível online no site da Câmara de Lagoa, e, portanto, lá tem as plantas onde podem ver o que é a área de construção, onde é que é possível construir, onde é que não é possível construir. Tem um regulamento que podem acompanhar as terminologias utilizadas na planta para perceberem quais são os índices de construção, ou seja, se pode construir muito, se pode construir pouco, quantos pisos. Pronto. E este é um documento que está agora em discussão e eu acho que era, de alguma maneira, relevante, tendo em conta aqui a audiência, vamos dizer, da Rádio Alvor. Acho que faz todo o sentido, e isto após termos discutido Ferragudo e o Rio Arado e as margens, penso que será importante falarmos um pouco passar sobre para este tema, exatamente, exato. E tens a tua sensibilidade, diz-te que, e não sei se informaticamente é possível verificar quantos visitantes é que tem o site? É assim, pronto, isto, vamos dizer que hoje em dia não vamos poder confiar neste tipo de informação. De informação, porque no site da Câmara diz que esta informação toda foi disponibilizada no dia 24 de setembro, e ela foi disponibilizada há bastante pouco tempo. E o dia 24 de setembro é importante porque foi o dia em que foi publicado e foi o dia em que a discussão pública começa, vamos assim dizer. E aqui no site diz que a página já foi acedida 12.936 vezes. Portanto, é lógico que isto podem ser várias tentativas do mesmo usuário, não é? Claro. Mas temos aqui 12.936 visitas. Não há aqui informação sobre a informação que foi extraída, ou seja, claro. Quantos downloads é que foram feitos. Mas pronto, isto dá-nos um pouco uma ideia, que eu não sei se é uma boa ideia, mas pronto. De qualquer das maneiras, é um tema que está bastante quente, vamos assim dizer, ou seja, não só pelas discussões que têm existido em torno de Ferragudo, mas também por tudo aquilo que têm sido os últimos anos em volta do Nagil, pretensões que existem em Lagoa e agora até a última conversa acerca de um centro de estágios para futebol e para equipas de futebol em Lagoa. Há também sempre uma pressão imobiliária muito grande em torno de Carvoeiro e da Senhora da Rocha, Alpochinhos, por ali. Portanto, há aqui imensos temas que eu chamo a atenção e que alerto. Este PDM de Lagoa é um plano que já está em elaboração há algum tempo. Tem aqui há aqui um dado interessante, que é o facto é a mesma equipa que está a fazer os PDMs de Mochique, Silves, Lagoa e Albufeira. Eventualmente até poderá ser a mesma a fazer o de Portimão, que está muito atrasado. Isto é interessante sobre o ponto de vista de metodologia, ou seja, a abordagem entre estes planos é de alguma maneira consistente. Portanto, isto dá-nos e eu daqui faço um apelo aos cidadãos mais interessados, aos movimentos cívicos, aos jornalistas, não é? Para irem acompanhando, porque muito daquilo que será o futuro desta nossa região que estamos aqui sempre a debater, passará por estes PDMs. E desde já lançava aqui o alerta que foi feito em cenário pós-eleitoral para a CCDR, ou seja, a CCDR tem um novo presidente e um novo executivo, agora eleito de uma forma política, ou seja, deixamos de ter uma CCDR, que é a entidade que gera o ordenamento do território do Algarve,
a CCDR do Algarve, não é? Deixou de ser um cargo nomeado por competência técnica e passou a ser um cargo nomeado politicamente. Isso é bom ou é mau? É uma boa pergunta. Eu acho que tem os seus lados bons e os seus lados maus. Ou seja, se nós olharmos para trás, em 1979, 1980, quando pela primeira vez a CCDR foi instituída, apesar da equipa da CCDR ser nomeada pelo Governo Central pela sua competência técnica, havia uma articulação muito forte com os secretários de Estado que na altura estavam ligados ao ordenamento do território. E isso foi uma coisa que permitiu, naqueles anos fatídicos, 80 e 90, e muitos dos que estão a ouvir lembram-se bem do que era o Algarve no início dos anos 80, não havia saneamento básico, estamos a falar de coisas muito básicas, e portanto, se alguma coisa foi feita nos anos 80 e 90, apesar das crises que existiram, deve-se um pouco a esta ação conjunta da CCDR, não é? A Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional. Olha, por acaso, desculpa lá, estou-me a lembrar que há dias na minha pesquisa de arquivos da RTP na região do Algarve, portanto vi algumas reportagens sobre aquilo que tu estás a falar, nos anos 80. Exatamente. Exato. Há muitas reportagens da altura, porque houve aquela fatídica crise começa antes da Primeira Guerra do Golfo, não é? E que depois se acentua ali em 90, 91, e na altura uma das culpas, vamos assim dizer, uma das culpas atribuídas, para além daquilo que tinha sido o impacto do 25 de Abril, que ainda continuava de alguma maneira a ser um problema, vamos assim dizer, havia muito esta questão da infraestrutura, ou seja, dizia-se que o Algarve não tinha infraestrutura, deixou-se construir por todo lado, e portanto, de alguma maneira, não conseguíamos já atrair turismo, não é? A CCDR tinha, por outro lado, uma preocupação grande, que é uma preocupação que acontece no período pós 25 de Abril, que é esta preocupação da infraestrutura, não é? Foram as CCDRs que criaram a barragem do Alqueva, esta ambição do desenvolvimento pela irrigação, portanto, há toda uma lógica que não existia desde os tempos, vamos assim dizer, mais ativos do Estado Novo, numa política de infraestruturação do país, que existiram durante os anos 80 e 90, muito por força das CCDRs. É lógico que também ficou muita coisa por fazer, não é? Ou seja, o Hospital Central do Algarve é, por exemplo, um dos grandes temas que começou aí e não acabou. Agora, eu diria que uma das grandes responsabilidades da CCDR acaba por ser o Plano Regional de Ordenamento do Território, que é suposto ser o documento que serve depois de guia, vamos assim dizer, a estes planos diretores municipais, a estes PDMs de cada concelho. E o que é certo é que o documento que está agora em vigor tem sido muito criticado pela sua imprecisão e pela sua falta de alguma maneira, pela sua falta de situacionismo. Ou seja, de alguma maneira, diz-se que o PROTAL é muito impreciso, o Plano Regional de Ordenamento, e que não consegue dar diretivas muito claras. Existe um outro plano, que é o Plano de Ordenamento da Orla Costeira, que assim já teve e deveria ter indicações muito claras sobre aquilo que se pode construir ou não nos 500 metros da nossa costa, vamos assim dizer, incluindo as margens do rio, não é? Certo. Do Arado, não é? Claro. E esse documento é um documento fundamental, que o ano passado a CCDR anunciou que ia ser retomada a sua elaboração, é neste momento um documento obsoleto, face àquilo que tem sido o desenvolvimento muito ativo dos últimos anos de PDMs e revisões de PDMs, de forma muito ligeira, sempre com o argumento que estes documentos vamos assim dizer, não têm consistência situacionista ou local. O ano passado, por decreto-lei, o Governo veio publicar a intenção de um plano de ordenamento único de Odeceixa-Vila Moura. Nós tínhamos um plano de ordenamento de Odeceixa até ao Burgal, que respondia em muito àquilo que eram as necessidades da Costa Vicentina e do Parque Natural, e outro plano que ia do Burgal a Vila Moura. Portanto, a ambição de juntar estes dois planos é um pouco, de alguma maneira, tomar o controle sobre aquilo que está programado, mas ainda não foi construído. E é lógico que estamos a falar de um universo nos últimos anos, cerca de 47 planos por menor, para o cidadão comum vamos chamá-lo loteamentos, assim de uma forma muito simplificada, construídos fora dos perímetros urbanos, ou seja, estamos a falar dessas coisas todas que as pessoas veem, urbanizações
a acontecer na nossa costa fora dos perímetros urbanos. Portanto, nos últimos anos houve 47, das quais 13 ainda não estão, ou ainda não estavam à data de 2019 aprovadas, e muitas delas têm sido discutidas, como por exemplo a de João de Aranhos, não é? Estas 13 pretensões, ou a da Quinta da Rocha, estas 13 pretensões, seja ele para a hotelaria ou para a habitação, prevêem uma capacidade de 20 mil camas turísticas e 7 mil fogos, fora dos núcleos urbanos. Pronto. E aqui há uma grande questão que o PDM de Lagoa não responde, ou que esta nova proposta de revisão não responde, é se realmente é isto que nós queremos. Ou seja, falamos imenso que não há massa crítica nos centros urbanos do Algarve, que as cidades acabam por não ter consistência, acabam por não ser realmente cidades, e em Lagoa, eu penso que em Lagoa isto é mais extremado, ou seja, se nós pensarmos naquilo que é a polarização urbana de Lagoa, ou seja, Lagoa como cidade ou como centro urbano tem dificuldade em definir-se numa lógica regional, ou seja, a importância de Lagoa é muito questionável, apesar do nó rodoviário que é um potencial enorme que Lagoa tem, e depois, por outro lado, pelo excessivo crescimento, de alguma maneira, de outros polos que não se enquadram numa lógica concelhia, ou seja, pensarmos o que é que o Parchal representa para Lagoa, o que é que a Senhora da Rocha representa para Lagoa. E isto é interessante. Ao início, quando eu falava que temos a mesma equipa a fazer estes planos todos, e eu deixava aqui a pergunta, para concluirmos, exatamente. Se realmente fazia sentido pensarmos em planos, aquilo que tínhamos falado da última vez, supramunicipais, não só no Arado, mas também, por exemplo, a Armação de Pera e a Senhora da Rocha faz sentido serem dois concelhos diferentes, com duas lógicas diferentes. Provavelmente devíamos pensar nisto como uma coisa só. Eu deixava aqui, para finalizar, uma ideia. Eu acho que é importante, que eu não tiver muito tempo para olhar para isto, ou quem não tiver as preocupações, vamos assim dizer, enquanto proprietário, de ir à carta, ver se está construído ou não, olhar para o regulamento, para os objetivos estratégicos, para de alguma maneira poder perceber qual é a visão que políticos e técnicos têm para o futuro do Concelho. Pronto. E aquilo que se percebe é que a visão continua a assentar no turismo. E, portanto, muito provavelmente o que vai acontecer é que não vão existir indicações muito claras sobre estes planos que estão fora dos centros urbanos e que prevêem a construção. E, portanto, será de esperar mais moradias, ou mais pequenos hotéis, ou mais pequenos alojamentos turísticos pela nossa costa. Ou seja, se nós pensarmos naquilo que era Ferragudo, não diria a freguesia de Ferragudo, não é? Entre o Val da Lapa e os Caneiros, não é preciso ir muito atrás, se calhar há 15 ou 20 anos, e olharmos hoje, apareceu muita casa. Claro. Provavelmente nem existia, nem foi o resultado da operação de loteamento. Basta dar uma volta pela zona. Exatamente. E, portanto, esta permeabilidade estava possível, ou é possível, em planos que estão obsoletos e que têm uma permeabilidade imensa para este tipo de ocorrências. Ou seja, nem tudo aquilo que nós vemos que achamos que é ilegal, e foi o técnico da Câmara, por muito que o técnico da Câmara possa querer, muitas destas situações há caminhos para que elas aconteçam. E são esses caminhos que estes planos têm que tentar, de alguma maneira, circunscrever. Para nós, enquanto cidadãos, podermos confiar num plano diretor municipal, que ao final do dia é o documento que estabelece o direito de todos nós a uma paisagem, o direito de todos nós a um território. Vamos ver que caminhos os planos diretores municipais nos reservam. Ricardo Camacho, chegamos mesmo ao fim. Uma vez mais, muito obrigado por teres colaborado connosco em 2 dedos de conversa. Até à próxima. Já agora, João, sim. Já agora deixava só aqui o rap para a próxima sessão, um pouco nisto, falarmos um pouco naquilo que tem sido o Benagil, não é? Ou seja, há a história das grutas de Benagil e a explosão imensa que teve a atração por Benagil, e que acaba por ser crítico do ponto de vista urbano e até de construção. Se nós pensarmos da Praia da Marinha até ao Benagil, nos últimos 15 anos também muita coisa tem acontecido. E era bom aqui, se calhar, debatermos um pouco no impacto que estes fenómenos têm. Fica combinado. Obrigado. Ok, até obrigado. Até à próxima. 2 dedos de conversa. Todos os dias.
Dois Dedos de Conversa, uma rúbrica de João Figueiras e convidados, na Alvor FM.